Então vamos lá, pessoal, vamos a uma aula de interpretação de problemas, nesse caso aqui está em especial problemas do primeiro grau. Meu amigo, é nessa aula onde você vai sair do nível 0, onde está agora, para o nível mais craque, então, possível, em interpretação aqui de problemas, mas sim em especial problemas do primeiro grau. Então, para as aulas subsequentes, nós iremos ver também interpretação de problemas ainda do segundo grau e também interpretação de problemas envolvendo aqui então o sistema do primeiro grau. Mas nessa aula em especial nós iremos ver então problemas do primeiro grau. É assim, meu amigo, essa aula, o objetivo é de nós conversarmos e daí então você ficar craque. Não fica então pulando esse vídeo feito sapo. Você não é sapo, meu amigo. Você não é sapo. Agora, meu amigo, vamos ver aqui então a linguagem corrente, aqui então a linguagem matemática. Ou seja, como é que você pode transformar aqui então aqueles problemas em língua portuguesa para matemática. O que é o objetivo então dessa aula? Meu amigo, não fique pulando como feito sapo e também leve esse vídeo, compartilha então com os amigos por aí. Agora, também verifique se você está inscrito nesse canal ou não está. Caso você então não esteja, então clique ali em se inscrever. E se você está inscrito, verifique se está inscrito aqui corretamente. Ative ali então o sininho de notificação para não perder aqui aulas sobre esse assunto. Porque essas aulas aqui não merecem ser perdidas. Agora vamos aqui então começando isto aí. Por acaso você não me conhece, eu também sou Julie Momadi e assim você está no Mais Aprendizagem, onde vai ficar craque ainda em matemática e física também. Vamos aqui então começando com interpretação. Agora, meu amigo, se por acaso você se depara com um problema por aí, escrito por exemplo assim, será igual, veja aí. Nós podemos encontrar aqui em problemas algumas dessas palavras. Igual, tá? Nós podemos encontrar aqui então igual. Ou podemos encontrar aqui então será. Nós podemos encontrar aí então tem, tá? Temos aqui então aí tem. Ora, podemos encontrar aí equivale, tá? Nós podemos encontrar aqui então equivale. Mais ou menos assim. Equivale. Agora, o que é que isso aqui tem em comum? Meu amigo, se você verificar bem, esses aqui então são verbo. Se você verificar bem, isto aqui então nós podemos chamar de verbo. Ou seja, são verbos então na língua portuguesa. Agora, se isso aqui então são verbo, todo verbo então em matemática, nós podemos transformar aqui então como sendo igualdade. Isto aqui vai ter que valer aqui então igualdade. Ou seja, quando você encontrar por aí, escrito assim num problema, será, tem, equivale ou igual, você coloca assim igualdade. Aí na interpretação, tá? Ou seja, transformando aqui então da língua corrente, da linguagem corrente para a linguagem assim matemática. Não podemos parar por aí. Agora, se você encontrar então preposições, meu amigo, preposição aqui do tipo assim, coloca aqui. Se você encontrar aqui então preposições, aí do, coloca aqui, do ou de, preposições do, de ou da. Tudo isso aqui então na linguagem matemática, nós podemos transformar aqui em uma multiplicação, tá? Agora, isto aqui do, de, da, na linguagem matemática, nós transformamos aí então em multiplicação. Podemos ver exemplos. Veja aqui então exemplo. Por exemplo, eu tenho aqui 10%, coloca aí, 10% de 40. 10% aqui então de 40. Veja nesse caso. Essa parte aqui, o que é que eu tenho? Isto aqui é de, visto que tem preposição, sendo que essa preposição se localiza aqui, em que nós temos aqui então do, de, da, por aí vai. Nós podemos substituir essa parte aqui então por aí, multiplicação. Então é esse raciocínio que você tem que ter aí perante aos problemas. Agora, transformando aqui em multiplicação, nós teremos aqui então 10% de, coloca vezes, aí então 40. Mas tem um problema aqui, enquanto não é problema, mas tem outro detalhe. Agora veja, para nós finalizarmos com essa questão, visto que então isto aqui está em percentagem, aqui está em qualquer número, você terá que transformar isto aqui para a forma então fracionária ou decimal. Já temos aula sobre esse assunto, tá? Eu não vou explicar aqui passo a passo como eu transformo isto aqui. Veja lá na matemática básica. Agora, isto aqui, teríamos aqui então 10 que divide por 100.
na forma aqui fracionária, tá? Agora, isto aqui equivale assim e depois você multiplica aí então por 40. Com isso eu posso cortar isto com isto, ficando aqui quanto? Ficando aqui então em cima 10, aqui então 10 e depois, isto aqui então terá 10 que por 10 é igual a 1. Teremos aqui então vezes 4, que corresponde aqui então aí a 4. Ou seja, 10% de 40 é igual a 4. Então, é assim como você pode interpretar aqui esse tipo de problema. Meu amigo, isto é que aparece várias vezes por aí. Então, tome nota e preste atenção. Meu amigo, você está proibido de piscar nessa aula. Agora, se você não piscou, pisca agora. E pisca agora porque não vai piscar mais. Porque o truque que vou apresentar aqui será infalível. É assim, para ver que você está atento nessa aula, ou atento, então, nesse caso, vou ter que colocar como problema para você me resolver aí no comentário. Veja aí, eu, por exemplo, tenho aqui então 1/5 ou 1/3. Posso colocar aqui então 1/3 de, colocamos aqui então multiplicação, 1/3 de 40, ou seja, coloca assim, de 40, e depois colocamos aqui então mais de quanto mais? 1/3 de 40 e de 500. Coloca aqui então de 500. Isto aqui será igual a quanto? Me resolve esse problema para ver que se você está atento e coloca no comentário deste vídeo. Dica aqui, transforme isto aqui, ok? Transformar isto aqui aí em forma, nesse caso de multiplicação, aqui também transforma em multiplicação. Atenção, aqui posso colocar aí 40%, tá? Transforma isso aqui também em forma aí fracionária e depois você multiplica. Isto coloca aqui então multiplicação, aqui está multiplicação, multiplica e deixa nos comentários. Para ver se você está atento nessa aula. Vamos conversando aqui, podemos passar disto e vamos conversando por aí. Agora, também nós podemos encontrar aqui outra preposição, por. Temos aqui então a preposição aí, por. Meu amigo, toda vez que você encontra aqui então a preposição por, isto aqui terá que transformar aqui então uma divisão. Veja aí, por exemplo, nós temos aqui então 5 por 2. Coloca-se 5 dividido aqui então por 2, tá? Por sempre é divisão, tá? Não se esqueça aqui, não se esqueça nunca mais. Agora, para fixar isto aqui, eu posso colocar aqui um pequeno problema. Temos assim, 2 por 2, ou seja, 3 por 2. Posso colocar aqui então aí 3 por, mais ou menos assim, 2. Nesse caso, será, eu posso colocar aqui então, será o quê? Será x por 5. Será x por 5. Por 5. Ou será igual, ou será x por 5. E depois, o nosso pedido aqui, queremos aqui encontrar o valor de x. Meu amigo, veja aí. Veja e interpreta bem. Meu amigo, interpreta bem aqui. Nesse caso, temos aqui então 3 por 2, ou seja, basta colocar aqui então o 3, que divide por 2. Essa palavra aqui então será, transforma o que em igualdade, como nós vimos aqui. Esse verbo igual será, tem ou equivale, transforma o que em igualdade. Agora nós teremos aqui então, isto aqui será igual a x por 5. Ou seja, é o x dividido aqui então por 5. Agora, meu amigo, com isso você pode resolver aqui multiplicando o cruzado. Isto aqui também é uma proporção. Multiplica aqui então o cruzado. Isto aqui nós teremos quanto? 3 vezes 5, teremos aí. 3 vezes 5 será igual a 2 vezes x. A 2 vezes x. Também, caso você tenha dúvidas sobre esse assunto, já temos aqui uma aula aí na matemática básica, chamada aqui de proporção. Então, vai lá e fique craque em esse tipo de assunto, tá? Agora, multiplica aqui e leve isso para lá. Passará então dividindo. Multiplicando aqui teremos 15. Ficaremos aqui então com 15. Eu posso colocar aqui então 2x, sendo igual a 15. E depois, leva isto divida por aí. Teremos x é igual a 15, que divide por 2. Isto aqui resulta em 7,5. Meu amigo, é esse tipo de raciocínio que eu quero que você tenha. E é esse tipo de raciocínio que você tem que ter a partir de hoje, onde vai ficar craque para então à frente. Meu amigo, com tudo isso que você acabou de ver já, você é capaz de resolver alguns problemas mais contextualizados. Nós podemos ver aqui então um problema mais contextualizado e depois iremos prosseguir aqui então traduzindo a linguagem corrente para a linguagem matemática. Porque o objetivo mesmo é de ficar craque.
Agora, se você ainda não está inscrito nesse canal, e se inscreva aí. Se inscreva e compartilhe esse vídeo. Meu amigo, será que ainda não te convenci para você clicar nos inscrever? Se inscreva aí. Se inscreva para você não perder os próximos conteúdos. Temos aí. Numa prova de história, o Luiz acertou 3/4 das questões. Veja aí. Está a dizer aqui está com o número de acerto, coloca aqui. Nós podemos colocar aqui está aí acerto equivale a 3/4 das questões. Nesse caso, continuando, temos aí. Quantas questões havia na prova se Luiz errar 5 questões? Meu amigo, o Luiz, nesse caso, errou então 5 questões. Em si, o que é que você entende nessa questão é o seguinte. O número total das questões nós não sabemos, visto que então aqui é a nossa pergunta. Quantas questões havia na prova se o Luiz, nesse caso, errar 5 questões? Esse tipo de pensamento que você tem que ter, esse tipo de pensamento que eu quero que você tenha. É assim. O número total das questões sabemos e não sabemos. Então, se por acaso nós desconhecemos alguma incógnita nesse caso, aí na interpretação, você coloca aqui está por letra X. Você coloca X ou Y, isto aí será opcional, tá? Diz assim, acertou 3/4 das questões. Como eu havia dito, a palavra de ou da ou do corresponde à multiplicação. Agora, se acertou 3/4 das questões, visto que o número das questões é o X, nós desconhecemos, você terá que fazer assim. Leva 3/4, multiplica então, porque por o X. Multiplica então por X. Muito bem. Quantas questões havia na prova se ele errou 5? Eu quero que você pense comigo e pense comigo aqui. Veja. Se ele errou 5, sendo que o total é o X, você concorda comigo que o número de acerto, nesse caso, é 3/4 das questões que ele acertou, mas o número que ele errou é igual ao total? Não é verdade? Veja aí. Se o número que ele então acertou, que será 3/4 nesse caso, 3/4 das questões, vezes aqui então X, mas o 5 que ele errou, isto aqui não é igual ao total, visto que o total das questões não é o X. Então, é assim como eu quero que você interprete essas questões. Nós podemos resolver isso aí. É assim, para resolver este tipo de questão, você terá que achar aqui o MMC. Acha que então o MMC e aqui também acha o MMC. Mas como você está aqui no Mais Aprendizagem, onde vê truques dos craques, terá que fazer assim. Nós somos matemáticos. Sendo nós matemáticos e craques também, temos alguns conceitos da matemática. Um dos conceitos diz assim. Nos problemas do primeiro grau, como nós temos aí, esse é o problema do primeiro grau. Se você multiplicar nos problemas, equações, tá? Quis dizer aqui equações. Então, nas equações do primeiro grau, se você multiplicar, então, os dois membros pelo mesmo número, o mesmo valor, né? Não altera nada. Sim, meu amigo, é verdade, não altera nada. Você terá que multiplicar esse membro e esse membro, todos os termos. Atenção! Todos os termos, aí então não altera nada. Veja aí. Como aqui no denominador temos 4, o nosso objetivo é de eliminar esse 4, visto que você e eu não gostamos de MMC. Podemos supor assim. Nós não gostamos aqui então de MMC. Vamos escapar de MMC. Multiplica então por 4. O que irá acontecer? Aqui nós ficaremos com 3 vezes 4 de x, que divide aqui então por 4. Multiplicamos aqui. Tá? Multiplicação acontece aqui apenas em cima. Mas teremos aqui então 4 vezes o 5 será igual a x vezes o 4. Veja, eu multipliquei então toda essa equação por 4. Para o quê? Para eu eliminar esse 4. Visto que eu poderia cortar isto com isto, ficaremos aqui então com 3x, mas nesse caso, aqui nós ficaremos com quanto? 4 vezes 5 é igual a 20, sendo igual a 4x. Agora, passa isto aqui então para lá. Passando para lá, aqui então irá com o sinal aí, o sinal, nesse caso, negativo, visto que aqui então é positivo, tá? Ficaremos aqui então com 20, sendo igual a 4x menos 3x. Teremos aí então 20, será igual a 4x menos 3x é igual a x. E já encontramos aqui então o número total das questões. O número das questões, nesse caso aqui então, são 20.
Mas é assim, como estamos aqui então a conversar, por acaso você também estiver a gostar desse tipo de vídeo, clica ali em se inscrever. Clique em se inscrever e deixa like. Muitos craques passam por aqui e não deixam like. Eu não sei porquê. Será que não estão a gostar? Então deixa like para você demonstrar que está gostando desse vídeo. Outro raciocínio aqui então será o seguinte. Veja aí. Eu está a dizer que acertou 3/4 das questões. Aqui então é outro raciocínio. Se ele acertou 3/4 das questões, eu terei que fazer o seguinte. É assim. Acertou 3/4 das questões, então qual das questões ele errou? Se ele acertou 3/4, ele errou aqui então 1/4 de x. Não entendeu? Se não entendeu, calma aí. Eu vou te fazer perceber aqui. Imagina, isto é como uma fração. Então, numa fração, nós temos aqui então que o denominador sempre representa o total. Isto nós sabemos. Temos aqui então uma laranja. Eu sei que você gosta de laranja, não gosta? Se não gosta, aí não sei, mas vamos supor que você gosta de laranja. Nesse caso, eu posso pintar aqui 3 partes. Vou ter que pintar aqui então 3 partes. Qual é a fração que representa a parte pintada? Nesse caso, terei que representar aqui o quê? O 3, que divide aqui então por 4. O 4 representa todas as partes então, que foi repartida. O total, tá? O 3 representa o número de laranjas então, que não foram aí, nesse caso, não sei, que foram tomados, tá? Que foram pintados. Aí, isso aqui tá, pode ser laranja ou pode ser questões aí. Agora, meu amigo, nesse caso, qual essa laranja até que sobrou que não foi comido? Vamos supor que essa parte daqui aí já comeram. Comeu isso aqui. Agora, qual é a parte dessa laranja que não foi comida? Nesse caso, a parte aqui que ficou é 1, visto que ficou uma parte então livre, sobre 4. Então, esse raciocínio que eu estou a apresentar aqui. Então, nesse caso, ele é que errou 1/4 das questões de aqui então x. Se ele errou 1/4 das questões, que é 1/4 de x, 1/4 de x questões que ele errou, isto aqui corresponde a quanto? Corresponde a 5. Visto que então errou 1/4 das questões que corresponde a 5. 5 são o número de questões que ele errou. Nesse caso, nós podemos igualar isso aqui então a 5. Igualando a 5, teremos assim. Veja, isto aqui é uma multiplicação. É a mesma coisa multiplicar esse 1 com esse x e ficamos aqui então com x simplesmente que divide por 4, sendo igual a 5. Você leva isto aqui, passa para lá, multiplicando. Ficaremos aqui então com x sendo igual a 5 vezes 4. Nesse caso, x realmente aqui então corresponde aí a 20 questões. Vejam se você aí então acertou. É assim, é esse tipo de conceito, esse tipo de raciocínio que eu quero que você então leve então à sala do exame. A sala do exame, a sala de qualquer questão que você for a enfrentar aí por aí. A então interpretação das questões requer que você resolva aí vários exercícios. Sim, requer que você resolva aí, então vários exercícios. Eu vou procurar então alguns exercícios pela internet. E vou deixar aí, então na descrição desse vídeo em PDF. Espero que eu não me esqueça disso. Se eu me esquecer disso, comente aí. Fala que, professor, você se esqueceu. Ou seja, você prometeu e não está a cumprir. Por quê? Porque nos prometeu que você poderia deixar lista de exercício, nesse caso problemas do primeiro grau por aí, para nós podermos exercitar. Porque visto que o segredo dos problemas é sempre então exercícios. Agora vamos aí. Eu quero que nós possamos continuar daqui também transformando linguagem corrente para linguagem matemática. É assim. Quando você estiver resolvendo questões por aí, vou ter que usar essa folha por aí, encontre esse tipo de linguagem. O dobro de um número. Se está a falar que é o dobro desse número, o número nós conhecemos, nós não conhecemos esse número. Logo, se você desconhece que então alguma coisa, você coloca aí então x. Logo, eu posso colocar aqui então x. Está a dizer aqui então o dobro. O dobro é 2. Ou seja, 2 vezes então que x. Teremos assim, o dobro de um número, o dobro desse caso aqui então de um número aqui será igual a 2 vezes o x. É assim como você então pode interpretar então este tipo de questões. Não basta por aqui. Se você encontrar aqui o quádruplo de um número, é o mesmo raciocínio. O quádruplo, nesse caso podemos colocar aqui então o quádruplo
de um número, nesse caso, de um número, também é o mesmo raciocínio. Colocará aqui então 4 vezes o mesmo número. Atenção, atenção, atenção. Se eu coloco assim então 2x, ou coloco aqui então o 2 vezes então com um pontinho x, é a mesma coisa. O que acontece assim, quando nós entramos aqui então na álgebra, nós podemos aqui então desconsiderar que o x é essa letra aqui, isto aqui, apesar de que então aqui o x normalmente se escreve assim, tá? Faria diferença. Se escreve assim, poderia ser assim, isto aqui vezes, aqui então o 2. Mas assim poderia confusionar aí muitas pessoas. Então, por isso que na álgebra, o x coloca-se então um ponto. Ou coloca-se um ponto, ou apenas simplesmente não se coloca nada. Agora, se eu coloco aqui então 2x, isso implica que aqui no meio temos aí então vezes, tá? Então, não se confunda com isso. Então, ao longo dos processos aqui, eu basta só colocar então 2x ou 4x. Você terá que entender aí que eu quis dizer o 2 vezes x. Só que não podemos colocar o 2 vezes x vezes assim. Isto aqui então seria outro assunto. Aqui então haveria confusão aí. Então não coloca assim, tá? É assim. Veja aí. Se eu ter aqui então a metade de um número. A metade de um número. O número eu conheço, não conheço. O número aqui então é desconhecido. O número... ele aqui não tem desconhecido. O número é igual a x. O número é desconhecido. Agora, a metade de um número, posso colocar aqui. A metade de um número. Essa metade de um número, eu posso colocar aqui então x desconhecido que divide por 2. Visto que a metade de um número aqui então ele vai aqui, não dividir então aí no meio. Agora, você fez assim e assim é que estará aí correto, tá? Agora, nós podemos também continuar aqui. Vamos praticar já. Atenção, vamos praticar já. Se você ter mais ou menos assim, a terça parte de um número. Se você ter assim, então aqui, a terça parte de um número. A terça parte de um número. Meu amigo, não se confunda nada aqui. Você terá que levar então o número desconhecido, visto que o número não conhecemos. Logo, você coloca então x que divide então assim por 3. Assim já temos então a terça parte de um número. É assim que você pode fazer. Aqui poderia ser então a quarta parte, a quinta parte, por aí, tá? Agora, é assim que você então poderá interpretar aí. Não basta por aqui. Por exemplo, você ter aí, por exemplo, é a soma de um número. Por exemplo, a soma de um número. Nós podemos dizer que, ou seja, a soma de 2 números, tá? Agora, a soma, posso colocar aqui então, a soma de 2 números. 2 números. Meu amigo, a soma de 2 números, isto aqui é a mesma coisa eu colocar aqui então o x mais y, visto que então 2 números não desconhecemos, tá? Se 2 números desconhecemos, nós colocamos assim, o x mais y. Ou também você poder aqui então a soma de um número com a metade, ou seja, a soma de 5 com a metade de um número, nesse caso. A soma então de 5 com a metade de um número, teremos aqui então o 5 mais a metade do número. Eu posso colocar aqui então x ou y dividido por 2. Logo coloco aqui então x que divide aqui então aí por 2. A soma de 5 com a metade de um número desconhecido aí é assim como você então pode interpretar. Sim, até agora nós podemos aí então praticar. Já temos tudo para praticarmos, sim, já temos tudo, mas não temos tudo. Falta mais aqui então transformarmos algumas linguagens, nesse caso corrente, para... nesse caso, linguagem matemática. Mas até assim você pode resolver aí, então algumas questões. É isso que nós iremos fazer agora. Nós agora iremos resolver aí, então algumas questões. Atenção. Temos aqui então uma questão. Diz assim. O dobro de um número somado com 5 é igual, nesse caso, a 91. Qual é esse número? Atenção. O dobro de um número. O número desconhecemos. O número aqui então é x desconhecido. Agora, se o número desconhecido aqui então o x, logo nós podemos dizer assim, o dobro 2 vezes o x somado, está dizer que está somado com 5. Somado aqui então com 5 é igual a quanto? A 91. A 91. Então, nós queremos aqui então qual é esse número que é o x desconhecido. Atenção. Você fez assim, equacionou, o que falta aqui é apenas só resolver essa equação aqui do primeiro grau.
Procedimento para a resolução da equação do primeiro grau, simplesmente você terá que agrupar os termos semelhantes e os termos não semelhantes, ou seja, os termos semelhantes entre si. Agora, isto com isto aqui então são semelhantes, esses aqui são termos independentes, não tem variável aqui. Leva isso, passa para lá, e lá irá negativo, logo nós vamos ter que ficar aqui então com 2x sendo igual a 91 menos o 5. 91 menos 5, isto aqui resulta em 86. Se não me engano aí. Teremos aqui então 2x sendo igual a 86. Passe isto aqui, esse 2, visto aqui está a multiplicar. Se aqui está a multiplicar, passamos para lá. Lá na minha terra, isto aqui irá ir dividindo. Agora, na minha terra, isto aqui irá dividindo. Nós podemos ficar assim. Com 86, que divide aqui então por 2. Na nossa terra ou na minha terra? Nossa terra. Agora, você divide isto aqui. Caso você tenha dúvida, pode fazer assim. 86 que divide aqui então por 2. Logo, quanto é que falta aqui? Você colocando o número que multiplicar com isto aqui então será igual ou aproximadamente aí então a 8. Esse número aqui então será 4. 4 vezes isto é igual a 8. Resta aqui então 0. Logo, aqui você coloca 3. 3 vezes isto é igual a 6. Também resta 0. Resta aqui então 0. Ficando aqui então x é igual a 43. Também caso você não tenha então visto a aula de divisão de número aqui então decimal inteiro, eu recomendo que assista. Assista isso então urgentemente. É urgente mesmo. Assista isso urgentemente. Nós podemos passar para o nosso próximo problema. É assim. Não pisca aí. Não pisque porque o problema seguinte é um problema aí interessante. Temos então a diferença entre menos 4 e a metade do seu simétrico é igual a... Nós queremos aqui então a diferença. Nós podemos primeiro transportar tudo isso aí então para aqui. Atenção, seja organizado. Veja aí, a diferença entre menos 4 e a metade do seu simétrico. É assim, o menos 4 temos aí, o menos 4. Agora, qual é a metade, então, do simétrico de menos 4? É assim, o simétrico de menos 4, nesse caso, só bastará você trocar de sinal aqui. É igual a 4, ou seja, o oposto, nesse caso. Agora, a metade do simétrico de 4 é a mesma coisa, de menos 4 é a mesma coisa. Levaremos isso aqui, então, dividirmos aí, então, no meio. Isto aqui corresponderá aqui a 2. Não podemos terminar por aqui. Por que não podemos terminar por aqui? É assim. Está dizendo assim, a diferença entre menos 4 e a metade do seu simétrico. Ou seja, a metade do seu simétrico, nesse caso, temos o 2. Agora, me esqueci aqui na interpretação. Se nós temos aqui então, a diferença entre números, nesse caso, a diferença entre número é a subtração. Nesse caso, está a dizer que então, a diferença entre isto, que é o menos 4, menos a metade do seu simétrico. A metade do seu simétrico então é 2. Menos, nesse caso, 2. Isto aqui então corresponde a, então, a menos 6. Veja assim, você então aí acertou. Logo, nós podemos passar para o nosso próximo problema. Então, é esse tipo de raciocínio que eu quero que você tenha aí, então, na sala de exame, na sala de qualquer exercício assim. E assim você fica craque e rebenta com tudo. Rebenta com isto e fica craque aí. Agora, temos aí a soma de metade de uma dúzia, nesse caso, com o dobro de 3 é igual. Vou repetir aí. A soma da metade de uma dúzia, nesse caso, e o dobro de 3. É assim. O que é dúzia? O dúzia, desde criança, nós sabemos. Por exemplo, fala aí, então, uma dúzia de colheres. Uma dúzia de colheres, obviamente que aí então aparece 12, tá? Agora, uma dúzia de colheres aparece 12. Sabemos que uma dúzia é 12. Agora, está a dizer assim. A metade de uma dúzia, logo você leva esse 12 e divide então por 2. Que corresponde aqui aí a 6. Deixa eu colocar um traço aqui para não fazer aqui salada aí de cenoura. Salada de cenoura. Agora, já temos isso aí. Então, com isso, não podemos parar por aqui. Diz assim. Diz que a metade disto e... A soma da metade de uma dúzia com o dobro de 3. A soma. Agora, temos aqui também de uma dúzia é 6, somado com o dobro, nesse caso, de 3. O dobro de 3 é 2 vezes, nesse caso, o 3.
É assim, fez assim, você interpretou. Nós queremos aqui então quando é que vale isto aí. Simples quanto isso. Atenção, aqui como temos soma e aqui temos multiplicação, a primeira coisa é começar aí, então por multiplicação, tá? Teremos aí então o 6, você pode manter. 2 vezes 3, isto aqui igual a 6. Ficamos aqui então com 6, tá? Isto aqui corresponde aí a 12. Corresponde a 12, você fez assim, acertou aí. Acertou, pode passar então para a próxima questão. Deixa ela então dividir aqui para não fazer aqui a salada de cenoura. Agora, nesse caso temos aqui a nossa terceira questão. Tem a terceira questão? Tem ou não tem? 2 ponto tal, acredito que não tem mais outra questão. Ok. Não tem a próxima questão sobre isto aqui. Mas nós podemos passar aqui então para os próximos exemplos. Vamos passar então aqui para os próximos exemplos. Nesse caso, vamos interpretar mais aqui então algumas linguagens correntes para a linguagem matemática, para a linguagem dos craques, tá? Para a linguagem dos craques. É assim. Atenção aí. Não pisque olho, como eu sempre estou a dizer, não pisque olho. Se você piscar ou se você pular feito um sapo, você estará fazendo tudo errado. Agora, não pisque olho e não pule feito sapo, porque agora é para te tornar então craque. Falta aqui então algumas partes então para você ficar craque. É assim. Temos aí, por exemplo, um problema diz assim: a soma, nesse caso, a soma de 7 com o dobro de, nesse caso, de um número. Isto que acredito que até agora você está craque. Teremos aqui então a soma de 7 mais o dobro de um número. Logo fica 2x. É assim que você pode interpretar esse tipo de questão. Podemos passar por aí. Temos assim o quíntuplo da soma de um número com 3. Atenção, até vou ter que escrever aqui. Atenção. Temos aí o quíntuplo, nesse caso, o quíntuplo da soma, atenção aí, atenção, da soma de um número com 3. Temos então de um número, atenção, de um número com 3. Com 3. Agora, atenção que eu estou a tomar atenção é assim. Você não vai sair por aí então fazendo aqui então aí salada de cenoura, não faça isso. Agora, apesar que também pode fazer salada de cenoura em casa e comer, mas aqui na matemática você não pode fazer isso aí em nenhum momento. Temos aqui o quíntuplo da soma de um número com 3. É assim. Veja, preste atenção. Temos aí então isto aqui, dá, atenção. A palavra dá, nós podemos transformarmos aí então aí em multiplicação. Agora, está a dizer aqui então o quíntuplo, o que te representa na sua mente quando você ouve a se falar do que? Essa palavra aqui então, quíntuplo, amigo. O quinto, obviamente, quem está aqui é 5. Agora, está a dizer assim, o 5 vezes, atenção, abra aqui então parênteses, da soma, da uma multiplicação, da soma de um número com 3. Logo você coloca um número desconhecido, que você não sabe, mas aí então o 3. Veja se você interpretou bem. Então, é este tipo de consciência e este tipo de conhecimento que eu quero que eu então é esse tipo de conhecimento que eu quero que você saia desse vídeo aí então enquanto adquiriu. Já, tá? Como eu falei lá, aí na descrição desse vídeo, se eu não me esquecer, se por acaso não me esquecer, vou colocar aí, então o link de algum exercício ou de algum exercício. Vou procurar, até acho que tem aqui então bons exercícios para você tentar praticar aí. Agora, temos aí o próximo caso. É assim, também não pode piscar olho, não pisca olho aqui. Temos então 2 números inteiros consecutivos. Até merece aqui então escrever. Se ter mais ou menos assim que 2 números inteiros, nesse caso consecutivos. Ok, 2 números inteiros consecutivos. O que isso te representa na sua mente? 2 números inteiros consecutivos. É assim, a primeira coisa a saber, o que são números consecutivos?
Isto aqui é a primeira coisa que você tem que então se perguntar aí. Por exemplo, eu tenho aqui o 6 e 7. O 6 e 7 não são dois números consecutivos? Se são. Agora, nesse caso, nesse problema, nós não conhecemos esses números consecutivos. Isso implica que o primeiro número será aqui então que será o x. Separei aqui então para não fazer a salada de cenoura. É assim. O primeiro número nesse caso desconhecido será o x. Agora, qual será o próximo número dele? Eu posso colocar aqui então ponto vírgula, será o x mais 1. Os números consecutivos são números então que se segue. Por exemplo, 1, 2. 1 e 2 são números consecutivos. 1, ou seja, 3 e 4 nesse caso. Também são números consecutivos. Então, é assim como você então pode interpretar esse tipo de questão. Dois números consecutivos, já teremos aqui o nosso primeiro número e aqui o segundo número. É assim como você então pode interpretar aí. Agora, nós podemos passar aqui então para o próximo caso de interpretação. Visto que o nosso objetivo nessa aula é de você ficar craque para enfrentar qualquer problema aí que tenha a ver com a interpretação do primeiro grau, nesse caso. Os próximos vídeos vou trazer aqui então do segundo problema do segundo grau, sistema de equações por aí, visto que também são problemas aí altamente interessantes mesmo. Veja aí, agora temos aí então dois números pares consecutivos. Atenção, agora também para não piscar aí. Se você piscou ele então por falha, agora não pisque mais. Não pisque mais e também não saia pulando aí feito sabo. Agora temos aí dois números pares consecutivos. Dois números pares, tá? Pares consecutivos. Dois números pares consecutivos. Agora, dois números pares consecutivos, o que eu quero que você então entenda aqui é o seguinte. Por exemplo, você tem aí o número x, tá? O número x. Agora, para você garantir que esse número seja par, não é só apenas colocar o x. Você deve multiplicar por 2. O 2x, você já garantiu que esse número aqui então é par. Esse x vale aqui então para qualquer número que pertence ao conjunto dos números aí então naturais, tá? Esses números pares devem ser aqui então positivos, apesar que tem pares negativos, mas esse número que nós estamos a tratar aqui então deve ser aqui então aí positivo. Temos um número desconhecido, então o x. Para você então garantir que esse número seja par, basta então multiplicar aí por 2. É assim como eu quero que você então aí pense, tá? Agora, com isso, então, o que nós podemos dizer? Nós podemos dizer que o nosso primeiro número par é o quê? É o 2. E também não pode parar por aqui. Por exemplo, você tem aqui, então, o dobro de um número somado mais com 2. Será que não resulta par? Se resulta par. Por exemplo, temos aqui, então, x sendo igual a 1. Agora, o dobro de 1 fica aqui, então, o 2 vezes 1 é igual aqui, então, a 2. Se você levar, então, isto aqui somar mais aqui, então, por 2, resulta em 4. Esse 4 não é par, então isto vale para qualquer número. Levar o número multiplicar, então, o número inteiro, nesse caso, multiplicar o, atenção, número inteiro ou número aí natural, mas muito número natural, tá? Se você levantar o número natural, multiplica aqui, então, por 2 e depois leva o mesmo número, some aqui, então, por 2, logo você terá, então, um número par. Agora, com isso, nós podemos também formarmos isto aqui. Formarmos como Julie, é assim. Temos aqui o nosso primeiro número como sendo aqui então o dobro desse número desconhecido, tá? Teremos aqui então o 2x. O nosso próximo número teremos aqui então o 2x mais 2. Ansamos garantir que isto aqui então seja aí par. Ou seja, para que nós tenhamos aqui então o terceiro número aí então consecutivo par, teremos aqui então o 2x mais 4, visto que então basta levar isto aqui e somarmos com 2. Então, é assim como quero que você entenda isto aqui. Agora, nós podemos passar para o próximo caso. Temos aí em dois números ímpares consecutivos. É assim, aqui também vale a mesma coisa. Dois números pares, não, agora é ímpar. Agora é ímpar consecutivo. Meu amigo, presta atenção.
Se são dois números ímpares consecutivos, você terá que pensar aqui então o seguinte. Você terá que pensar assim. Pensa assim e pensa assim. Por exemplo, você quer garantir que o número seja um número então ímpar. Você terá que fazer assim, veja. Se o número par foi o dobro de um número x desconhecido aí e somado por 2. Agora, se você levar aqui então o dobro desse número x, acrescentar aqui então 1, você não terá um número ímpar. Você não terá um número ímpar? Sim, terá. Agora, se são dois números pares consecutivos, ou seja, ímpares consecutivos, basta fazer assim. O primeiro número será assim, então, o 2x, que é o número par, somado com 1. Sim, somado com 1, aqui já temos o número ímpar. Para qualquer número par, para qualquer, acrescido mais uma unidade, nós teremos aqui, então, aí um número ímpar, tá? Agora, esse é o nosso primeiro número. O segundo número, você terá que somar aqui então por quanto? Não some por 1. Atenção. Não pode somar aqui então por 1. Some por quanto? Some por 3. Teremos aqui então 2x mais o 3. Eu acrescentei aqui por 3. Atenção. Para qualquer número aí pare, se você adicionar mais com 3 unidades, nós vamos encontrar aqui outro número ímpar. Por exemplo, este número aqui então é par. Agora, isto aqui acrescido aqui então de 3 unidades, nós teremos aqui então um número aí ímpar. Logo será 7. Por que isso, Júlio? Porque esse número par. Agora, se eu aqui arriscar por acaso, arriscar aqui então somar por 2, nesse caso nós teremos aqui então um número par, tá? Agora, você não pode somar aqui então por 2. Some aqui então por 3. Assim você já tem os dois números ímpares. Agora, temos mais? A idade por aí? Não. Ora, não temos mais nada aqui. O resto vamos te apresentar, ou vou te apresentar e vamos resolver junto e interpretarmos aqui então junto algumas questões. Sim, vamos resolver junto e interpretarmos junto aí algumas questões. Atenção aqui. Agora, chegou aquele momento, se você tinha aí um copo de água, pode tomar aí. Tome um pouquinho de água e respire fundo, porque agora vamos resolver algumas questões. Assim você é proibido de respirar, tá? Não respire mais. Se ainda não respirou até agora, não respire mais. Brincadeiras aí, brincadeiras. Óbvio, se não respirar, terá que morrer. Se você morrer, eu não terei mais aqui, então, aí, os mais aprendizagens. Então, os demais aprendizagens e aos craques, tá? Já não terei mais craques. Agora, temos então uma questão aí. E também vou fazer a questão de colocar essas questões aí na tela. Se eu conseguir é digitar, mas eu vou conseguir sim. Agora, temos aí então um operário, é assim mesmo, sim. Um operário gasta 1/3 do seu salário, nesse caso, com alimentação. Agora, gastou mais 1/2, que é metade aí do seu salário com a renda de casa. E ainda lhe sobrou 2.400. Qual é o salário do funcionário? É assim. Eu quero que você entenda aí. Nós temos aqui então salário. Temos salário? Não temos, meu amigo. Ou seja, como não temos salário, nós podemos colocar aqui o X. Obviamente, porque a pergunta aqui então é o seu salário. Logo, a pergunta sempre aqui então é o X. Atenção. Então, nesse caso, no primeiro momento, ele gastou 1/3, que é 1/3. Veja aí. 1/3 do seu salário. Nesse caso aqui então é o X, tá? E por sua vez, nesse caso, gastou mais aqui nesse funcionário 1/2 com a renda da casa, que é a metade. 1/2 do seu salário corresponde aqui então à metade. Mas todo esse gasto que ele fez, visto que ele saiu aqui então muito caro, lhe sobrou nesse caso 2.400 então meticais. Agora, pense comigo. Para tudo. Se você estava a escrever por aí, ou estava distraído, ou estava a escutar uma música, pare tudo. Preste atenção aqui. Veja nesse caso. Se ele gastou 1/3 do seu salário, acrescido mais 1/2 do seu salário aqui mais, ou seja, gastou isso com a alimentação, gastou mais isso com a renda da casa. Agora,
Você concorda comigo? A soma entre isto e isto, mais o dinheiro que lhe sobrou, que é 2.400, é igual a total do seu salário, visto que o total do seu salário, nesse caso, é o X. Logo, nós podemos somar mais aqui. Mais 2.400, concorda comigo que isto aqui, então, é igual a X. Então, é assim como você pode interpretar essas questões. Interpreta assim, você fica craque aí, ou seja, fica craque e rebenta com tudo. É assim que você pode rebentar com tudo e ficando craque aí. Atenção. Agora, quando a operação disto aqui, alguns craques preferem achar MMC. Mas como eu não gosto de achar MMC, a não ser que esse lugar não tenha como furo de como escapar, aí terei que achar MMC. Mas como nós não gostamos, supondo assim, nós não gostamos de MMC. Nesse caso, terá que multiplicar isto aqui por 6. Por que isso? Por que você tem que multiplicar por 6? Por que você não multiplicou por 2? Por que não multiplicou por 3? Ou por 5? Por que por 6? Por que por 6, Julie? É assim, eu multipliquei aqui por 6. Por quê? Porque se eu coloco aqui então o 6, aqui, visto que a multiplicação acontecerá aqui o quê? No numerador. Agora, se eu coloco aqui o 6, vou aproveitar e dividir isto aqui então aí por 3. Eliminando os seus denominadores. Aqui também eu conseguirei dividir. E multiplicando com isto, por aí eu posso caminhar. Agora, se por acaso eu cometesse o erro de multiplicar aí por 4 ou por 5 por aí, eu não teria como aqui então aí cortar isto aqui, visto que será o objetivo, simplificarmos aí então o denominador. Então, tome atenção, terá que analisar aqui então com qual número você terá que multiplicar. Não é só apenas chegou, começou a multiplicar, não é assim. Os craques analisam primeiro. Agora, com isso eu posso colocar aqui então o 6x, que divide aqui então por 3, mas a minha assim, isto aqui é a mesma coisa, o x sobre 3, visto que o x vezes esse 1, tanto faz aí. Então, por isso, coloquei aqui então 6x que divide por 3. Aqui também terei que fazer a mesma coisa. O 6x que divide por 2, mais 6 vezes 2.400, sendo igual a então 6 vezes a então x. Tome atenção. Terá que multiplicar todos os termos também nos dois membros. É assim como você pode fazer aí. Agora, eu posso dividir 6 por 3 igual a 2, 2x, mas essa parte daqui resulta em 3, o 6 que divide por 2 é igual a 3. Mas isto aqui, é assim, eu não quero de mimar aqui. Eu não quero de mimar porque no exame não será assim. Mimar é o quê? Mimar é levar a máquina calculadora e começar a multiplicar. Não é assim que você pode fazer. Os craques, aí então, não usa a máquina calculadora. Agora, como aqui temos esses zeros, você ainda pode levar esse 24 vezes isto aqui. E depois acrescenta esse 2 zero. 24 vezes o 6. Nesse caso, multiplique isto com isto. É igual a quanto? É igual a 24. Visto que o 6 vezes 3 é igual a 18 por aí. Agora, aqui fica 24. Coloca aí então 4. E aqui então vai 1. É assim. Isto com isto resulta em quê? Resulta em 12. 12 nesse caso. Mais o 2. Desculpa. Se aqui foi 24, aqui então sobra 2. Logo aqui fica 14. Teremos assim. Agora, não baixa por aqui. Nós deixamos aqui o que é 2 zeros. Acrescenta aqui então aí os 2 zeros. Ficaremos aqui então aí com 14.400. 14.000 aí então e 400. Sendo igual a 6x. Agora, some isto com isto, ficando aqui então com 5x mais 14.400, sendo igual a 6x. Passe isso para lá, irá o quê? Irá então subtraindo. Ficando aqui então com 6x menos 5x, sendo igual a então a 14.400. Atenção, tem aqueles craques que estão começando a caminhar. Quando eu troquei isto aqui, porque visto que isto aqui poderia estar aqui como sendo menos 5x, troquei isto aí, ficou confuso. É assim, a igualdade numérica é transitiva. Se o Julie Momad é igual a você, isso implica que você é igual a Julie Momad, tá? Agora, estou a dizer que então isto aqui é igual a isto, isso implica que também isto aqui é igual a isto aí. Então pense assim. Agora nós podemos fazer a operação, já deixei claro aqui. Não venha dizer que Julie usou magia aquela parte ali. Não é isso aí. Isto com isso fica aqui então x sendo igual a 14 a então 1.000. Então 14.000 meticais é que é o salário desse funcionário. Assim você
fica craque e aí então passa para outro nível. O objetivo aqui é te passar para o próximo nível. Ficamos com algum problema? Sim, ficamos. Ficamos com algum problema altamente interessante. Então, eu te peço aqui, mais uma vez. Se você está a piscar ao contrário, piscou, piscou, piscou. Agora peço para não piscar mais. Não piscar mais porque vamos resolver aqui um problema altamente interessante. É assim, disse assim, o João, nesse caso, quer cortar uma tábua com 80 centímetros de comprimento em duas partes. Essa tábua, nós podemos colocar aqui então, a tábua tem aqui 83 centímetros de comprimento. E esse João quer repartir aqui então em duas partes. A primeira parte, nesse caso essa parte daqui, e aqui então a segunda parte. Agora, temos assim, uma das partes deve ter mais 2 centímetros que o dobro, nesse caso, que o dobro do comprimento da outra parte. Ou seja, se isso aqui considero como sendo aqui então a primeira parte, aqui então a segunda parte. É assim. Se aqui vou chamar de x, essa segunda parte, obviamente, teremos aqui então 2 vezes o dobro do comprimento da primeira parte, acrescido mais com 2 centímetros. Então, é assim como você pode pensar, em que a soma disto e isto resulta o que? Resulta então em 83. Logo, teremos aqui então x mais 2x mais 2, sendo igual a então a 83. Todos craques sabem resolver isto aqui. Resolver isto aqui, o quê? É levarmos isto aqui, colocarmos lá, vai estar subtraindo e depois soma isto aí. Isto mais isto, que é o x mais 2x, é igual a 3x, sendo igual a então a quanto? Será igual aí a 81. 81 mesmo, visto que será aqui então 83 menos 2. Isto aqui então passa para lá, dividindo aí. Agora, o x é igual a 81 dividido aí então por 3. Se você fazer um pouquinho de cálculo nisto aí, teremos aí então 27. Usa isto aqui, então faça cálculo aí caso tenha dúvida. Mas você tem que saber também que o seu triplo de 27 é igual a 81. Isto aí também tem que saber. Saiba aí, tem que saber. Se você não sabia, agora então já sabe. Nunca mais pode esquecer aí. Agora, com isso nós podemos então aqui responder a questão. Atenção, por frente era antes de ler a questão. A questão que queremos aí. Queremos o quê? Queremos, assim, com que comprimento vai ficar cada parte. Ou seja, qual é o comprimento que vai ficar nessa parte e vai ficar então nessa parte. A primeira parte ficou aqui então aí o x. Isto aqui, nossa primeira parte, corresponde aqui então aí a 27. Então, a segunda parte, basta levar isto aqui, colocar o lugar de x, fazer essa operação daqui. Ficando aqui com 2 vezes aí então 27 mais aí então o que? Mais 2. O 2 vezes 27 é igual a então a quanto? É igual a 54. 54 mais 2, ficamos aqui então com 56. Então, outra parte vai ter que corresponder aqui então a 56. Respondendo assim, você acertou. Logo, nós podemos aqui então passar para outra questão e aí então resolvermos isto aí. Resolvermos isto que são problemas aqui então altamente interessantes. É assim. Meu amigo, preste atenção nesse próximo caso e presta atenção. Preste atenção por quê? Porque nós vamos ver aqui então algum conceito muito interessante. Podemos ler a questão e vamos interpretar aqui então junto. Diz assim: um pai tem o triplo da idade do seu filho. Você pode colocar aqui então pai, aqui então coloca aí filho. Coloca aí então aí pai e aqui então coloca filho. Muito bem. Agora, se o filho tem um x, isto implica que o seu pai tem o que? O dobro. É o dobro, o triplo da idade do seu filho. Ou seja, teremos aqui então o 3 vezes então aí o x. Agora, temos aí, daqui a 5 anos, a soma das suas idades será 58 anos nesse caso. Qual é a idade atual o pai e o filho? É assim, isto aqui é a idade atual. Atualmente eles têm assim. Atualmente o filho tem aqui o número x em que esse pai tem 3 vezes a idade do filho. Isso aqui atualmente. Agora, daqui a 5 anos, que é depois dos 5 anos, 5 anos depois. Parece no filme então.
em que você assiste ou se ele está a dizer 5 anos depois. Logo encontra ele, então as pessoas estão velhas. Brincadeiras aqui. É assim. Nesse caso temos aí então. Daqui a 5 anos implica que o pai terá aqui então a idade atual, que é o 3x mais 5, nesse caso aqui 30 anos. Agora, o filho, meu filho não vai parar de crescer. O filho aqui não vai parar de crescer. Terá aqui então a idade dele de hoje mais 5 anos. Esses aqui então é que são as idades em que ele se encontra aí no futuro. Mas dizem assim, dizem que a soma dessas suas idades lá no futuro, daqui a 5 anos depois, é igual a 58. A soma disso aqui, a soma é igual aqui então a 58. Logo, leva isto com isto, some aí. Depois de 5 anos depois. Agora teremos aí 3x mais 5, mais 5 mais, nesse caso x mais 5, e é igual aí a 58. Com isso nós podemos somar isto com isto, é igual a, ou seja, isto com isto. Soma aqui então termos semelhantes. Ficando aqui então com 4x, esse 5 com esse 5 fica aqui então 10, será igual a 58. Então, leva isto para lá, ficamos aqui então com 4x é igual a 58 menos aí então 10. Logo 4x é igual a 48. Logo x será igual, nesse caso 48, que divide por 4. Isto aqui corresponde aí então a 12. Temos aí então 12. Então, 5 anos depois, o filho tem, ou seja, 5 anos depois, desculpa aí, o filho inicialmente tinha aqui está 2 anos, aqui está 2 anos. Agora, tá? Atualmente. Então, com isso, como nós queremos aqui então as idades atuais, visto que então teremos aqui então o filho, terá aqui quanto? 2 anos, e depois o pai tem o triplo da idade do filho. Logo, o pai, teremos aqui então 3 vezes 12 é igual aí a quanto? 3 vezes 2 é igual a 36. Teremos aqui então 36. 2 anos e 36 anos. 11 anos depois, eles terão 37 anos. Logo acordaram velhos, ou entraram em coma e acordaram velhos. Muito filme, né? Agora, é assim que você ainda pode fazer essas questões. E se por acaso você não está inscrito nesse canal, se inscreva aí no canal e compartilhe esse conteúdo. Meus craques, vocês assistem aqui, não deixam comentários. O que está acontecendo? Deixa aqueles comentários assim, deixa comentários construtivos e negativos, e assim nós crescemos junto, tá? Nós crescemos junto e compartilha esse conteúdo aí com demais pessoas, tá? É assim como você ainda pode interpretar essas questões. Eu sou Julinho Momadi, até os nossos próximos conteúdos. Até lá!